Olá, meu nome é Felipe, seja bem-vindo ao Route Fluency. Hoje a gente vai continuar com a segunda parte da entrevista da Aninha, onde ela vai contar como foi a experiência dela morando na Califórnia pelo programa de Au Pair. Então, se você ainda não viu a primeira parte, é só clicar no card aqui em cima para ir lá e ver o vídeo completo antes de continuar vendo a segunda parte. E como é que era, digamos, o trabalho lá, a organização? Você trabalhava bastante ou tinha tempo para você se divertir, para viajar, conhecer outros lugares? Eu trabalhava bastante, mas tinha minha folga, não trabalhava no final de semana. Dentro do programa você tem, agora eu esqueci quantas horas semanais são, mas você tem um número de horas para trabalhar, não pode ser mais do que 10 horas por dia. Ah, entendi. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí você trabalha até 10 horas por dia e você tem que fazer tudo relacionado às crianças, mas de uma maneira, e assim, relacionado à casa e tal, de uma maneira light. Entendi. Que eles até chamam. Então, por exemplo, eu cuidava da comida das crianças, de levar pra escola, de trazer, de fazer compras no mercado pra mim e pra elas, que é uma coisa também, eu esqueci de comentar, mas você ganha $180 por semana, as suas despesas são com coisas que você compra por fora. Eles são responsáveis por comprar as coisas pra ter comida em casa pra você fazer e se alimentar. Ah, entendi. Então com isso você não... E despesas de luz, essas coisas, nada você tem. Eles têm um quarto dentro da casa deles pra você ficar. E aí o resto de despesa você tem que pagar. Se você for fazer um curso que seja fora daqueles $500, ou se você quiser fazer uma viagem, ou se você quiser comer fora algum dia, aí é sua responsabilidade. Compras, né? Então é a sua responsabilidade. Então eu trabalhava basicamente de 8 horas da manhã às 7h30 até umas 6 horas da tarde. Mais ou menos, e terminava o meu dia entregando as crianças pra eles, banho tomado e tal, a janta, e depois eu tava livre. E aí alguns dias, quando eu tava com o curso, eu ia fazer meu curso, e o bom de lá, assim, eu não tinha como... Eu morava numa montanha, a família mora numa montanha, então não tinha ônibus pra pegar e tal. Mas a família disponibilizava um carro pra eu usar. Eles tinham 3 carros, disponibilizavam um pra eu usar. E eu pagava, além de tudo, eu pagava a gasolina com as coisas extras que eu fosse fazer. Se eu tivesse que ir pro mercado, alguma coisa que fosse pra casa, pras crianças, eles pagavam a gasolina. Agora, eles me emprestavam um carro pra eu fazer uma viagem de final de semana. Isso é legal. Eu perguntava, obviamente, tem que pedir antes. Sempre que eu ia usar o carro, eu tinha que pedir antes. Mas eles me deixavam usar e eu tava incluída no seguro do carro, tudo isso. Entendi. E eles só pediam que eu pagasse a gasolina, que é muito barata a gasolina lá. Então eu saía bastante pra jantar fora, pra fazer compras de vez em quando, não sou muito de gastar, mas eu gostava bastante de sair pra fazer caminhada, conhecer novos lugares. Então tirava um dia, ia pra Carmel, pra Monterey, lugar um pouco mais distante. E você tava ficando onde? Eu morava em Oakland, na Califórnia, isso, na parte norte. Perto de São Francisco, você tem uma facilidade muito grande de metrô lá, que é o BART, que eles chamam. E você deixa o carro, você morava em Oakland, você pega o carro, deixa o carro na estação do metrô e pega o metrô até São Francisco e volta. Em São Francisco você consegue fazer tudo de metrô e ônibus e tal. Em relação à viagem, você chegou a viajar para muitos lugares ou mais ou menos? Viajei para bastante lugar lá. Dentre o que eu queria fazer nesse ano, uma das coisas que eu sempre amei fazer era viajar, e eu tava me programando para isso. Não sou muito de gastar com roupa e afins, então esse era o meu objetivo. Então eu fui para Las Vegas, fui ver o Rock in Rio Las Vegas. Sério? Foi maravilhoso. Então, foram 3 dias. A gente dentro do programa tem possibilidade de tirar 15 dias de férias remuneradas. Então eu dividi essas férias em 2. Eu vim uma semana pra cá, pro Brasil, depois de 8 meses de intercâmbio. Vim ficar uma semana aqui. E tirei uma semana pra viajar no meu aniversário, que eu fui pro Havaí, que foi
a melhor... Chegou aí pro Havaí? A melhor viagem da minha vida. Não dava nada pelo Havaí, só que as pessoas que você conhece lá, que já foram pro Havaí... Falam muito bem. Falam muito bem. E como você tá na Califórnia, qualquer pessoa que estiver aqui pro Havaí, ela, assim, se estiver nos Estados Unidos ou pela América e tal, você vai ter que ir pra Califórnia pra depois ir pro Havaí. E é muito caro. Então, como você já tá na Califórnia, todo mundo me falava isso. Você já tá na Califórnia, então por que não? E foi a melhor coisa que eu já fiz. É um lugar diferente, é mágico, é muito lindo. Outra vibe, né? É. Então, assim, fui pra Las Vegas, fui pro Havaí, viajei bastante pela Califórnia mesmo. Peguei o carro e fui até Los Angeles, de São Francisco até Los Angeles pela Highway 1. E uma das melhores viagens da vida também, é muito lindo. Super perigoso, mas é muito lindo. Perigoso em relação a trânsito, né? Não, são 12 horas de viagem, mas você descansou? De carro. Tava com uma amiga, então a gente revezava. Mas a estrada é muito estreita, tanto que entendi. há pouco tempo teve deslizamento lá e, assim, bem... porque quando a gente imagina uma boa infraestrutura, né? E geralmente mas às vezes não dá, né? Eles têm muitos Tem desastres montanha, naturais. né? Eu passei por um terremoto lá. Foi bem estranho, porque eu achei que tava sonhando. Quando você acorda e tá tudo batendo... Tudo e dá pra escutar um som estranho, né? Parecia que eu tava numa cama d'água e tudo se mexendo, tudo se batendo. E era um terremoto. Aquele negócio que você nunca sabe se é ou se não é. Você joga no Google. Assim, será que joga foi? No Google. Você tem que procurar. Você já passou por um terremoto? Eu nunca tinha passado por um terremoto. Não sabia eu se também tinha sido coisa na minha cabeça. E aí a primeira reação foi assim, será que eu estou ficando maluca? Mas ninguém gritou, ninguém falou? Não, porque eles já estão acostumados. Não entendi. Foi tão pesado e foi bem rápido. Entendi. Graças a Deus. Mas eu nunca tinha passado por isso, então ficou aquilo na minha cabeça, será que eu tô ficando maluca? Conseguiu dormir depois? Porque assim, eles ainda não estavam todos fora, né? Tava todo mundo acordando ainda, então não ia subir pra saber se tinha esse terremoto ou não. Então quando eu cheguei no café da manhã, eles falaram, não, foi terremoto. De viagem, a gente fez Los Angeles, eu acabei indo pra Nova York também, eu tenho uma tia que mora lá. Passei por lá quando eu tava voltando pro Brasil pra ficar uma semana de férias. E passei o 4th of July com ela. E depois eu fiquei lá no final do seu ano de au pair, eles te dão um grace period, né? Você pode ficar por um mês viajando de férias. Isso é legal, né? Isso é assim, é até bom pra galera que vai juntando dinheiro pra depois de gastar e se divertir. Então, nesse meu período, eu fui pra Nova York, fiquei um tempo com ela. E fui pra Flórida também com meu irmão. Ele me encontrou lá, então a gente foi pra Disney e pra Flórida. Foi isso, viajei bastante. Acho que foram essas as viagens, eu não lembro de mais nenhuma. E agora que você falou como que você viajou bastante, você conseguiu aproveitar, como é que foi em relação ao contato com outras pessoas? Você chegou a conhecer gente que estava pelo mesmo programa? Se conheceu algum homem, né? Porque as pessoas não sabem que homem podem fazer também au pair. Como é que foi? A gente tinha pela agência, porque ela tem uma diretora, uma representante que é responsável pelas meninas da região. E aí ela é responsável por organizar encontros. Então, assim, no primeiro momento, como eu não conhecia ninguém, eu conhecia a família e eles foram me introduzindo. Eu cheguei lá até no final do ano, então holidays, né? Férias, todo tipo de férias que tem, então eles se encontram bastante. Então eu conheci a família, mas não tinha muita gente da minha idade. E você procura alguém que se relacione com a sua história, né? E tá passando pela mesma situação, pela saudade de casa e tal. Então eu fui a esses encontros no começo, conheci algumas pessoas. E tinha também a família de uma amiga família da minha, também trouxe uma menina do Brasil. Eles, inspirados na minha história, chamaram a menina do Brasil também. E a gente acabou ficando bem próxima, viajamos juntos e tal. Ficamos amigas e fomos conhecendo outras pessoas também. Conhecemos em um desses encontros, a gente ia pro cinema e tal, tudo isso. Conhecemos um menino. Eu conheci alguns meninos, mas esse ficou mais próximo da gente, era da República Tcheca. É muito legal isso, porque você vê assim, a diversidade. Ele encontrou com a gente, tava eu e ela,
E ela tem umas características, assim, meio francesas. Ah, assim, entendi. Não é difícil dizer o que parece ou não brasileira, mas não é o estereótipo que as pessoas acham. Né? Então, ele conheceu a gente e aí ele perguntou, de onde vocês são? A gente do Brasil. Ele, não são do Brasil. Então, assim, até você explicar que sim, você é do Brasil, mas... Então, é engraçado até por esse ponto de vista. É muito diversificado, não tem como você padronizar, né, o brasileiro. Mas aí foi legal, a gente conheceu ele, ficou próximo também. Ele acabou tendo alguns problemas na família, porque é uma coisa que as pessoas também têm que tomar cuidado, principalmente homem. Tinha uma menina mais nova que ele tomava conta e teve alguns problemas e teve que mudar de família. É uma coisa que pode acontecer também, que dentro do programa é fácil você ter um rematch, você comunica à agência a sua decisão de mudar de família, comunica os motivos, ou a família comunica também. Mas chega a ser um consenso ou... E depende muito da situação. A situação é chata e pode comunicar direto. Acho que depende muito da situação, mas de qualquer maneira a pessoa responsável, a diretora, vai conversar com a família e com a au pair pra saber o que aconteceu. Entendi. E dar seguimento ou não no rematch, né? Então você tem essa possibilidade. Ele foi um dos que fez o rematch, foi pra outra família, acabou mudando de estado e o contato diminuiu. Mas eu saía pra fazer muitas coisas sozinha, então saía pra ir a show e conheci uma amiga também, que é minha amiga até hoje em dia, é da Califórnia, ela. Então, e aí depois nós duas viajamos pro Havaí e viajamos pra Los Angeles e aí conhecemos outras pessoas. Então eu tenho contato ainda com algumas pessoas e é até bom, porque isso também me faz pra continuar praticando o inglês, né? Porque muita gente às vezes vai, não sabe como é que é. E é sempre bom, porque você vai ter amizade que vai ficar pra vida inteira, né? Com certeza, com certeza. E a gente se viu poucas vezes lá, mas se você tem uma conexão, é só o que basta e manter esse contato. E como é que era o convívio com os locais de lá, com os nativos? Você sentiu diferença? Achou que era mais fácil ou não fazer amizade? Normal, assim, dentro da faculdade eu também tinha alguns brasileiros, mas assim, as minhas 2 primeiras aulas foram ótimas, a turma era bem legal e eu consegui fazer amizades que também levo até hoje, que tinham mais a ver comigo, eram mais de cabeça aberta, porque você encontra preconceito, e eu encontrei preconceito. Acho que foi um dos maiores problemas que eu tive lá, foi o preconceito dentro da faculdade. Entendi. Por ser brasileiro, por ser estrangeiro. Mas normal, a minha família me ajudou, tive que escrever uma cartinha pra faculdade e pro professor, mas enfim, vida que segue. Também uma chance de aprendizagem, né? Com certeza. Pra ambos, tanto quem pratica preconceito como pra quem sofre, né? Com certeza. Foi um ano de crescimento muito grande, pessoal, principalmente. Então, se você aprende, é até engraçado, eu até falo isso pros meus amigos hoje em dia, você aprende a se defender em outra língua. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que você precisa de... Você discutir em português, assim, muito tranquilo, você já tá acostumado. Agora, quando você precisa defender sua opinião em uma outra língua, é aí que você tem certeza que você sabe se defender. Então, foi bem importante isso pra mim também, foi uma evolução. E tive a ajuda da família nesse caso também, porque era um caso um pouquinho mais delicado, que envolvia uma faculdade de respeito, mas o problema não era com a faculdade, era com o professor e alguns alunos. Entendi. E depois que você teve todas as experiências boas e ruins, você consegue falar pra gente as 2 melhores experiências que você teve? Eu acho que toda experiência com as crianças, porque a au pair, né, ele é considerado uma irmã mais velha, um irmão mais velho. E você cria realmente um laço. Era o dia que eu passava, principalmente com a bebê, eu passava o dia todo com ela. O menino também passava muito tempo com ele. Então você cria um laço muito especial que eu faço questão de que dure bastante tempo, né? Então essa conexão com eles foi muito, muito especial. E acho que as viagens, assim, das viagens, Havaí foi a que ficou na sua memória. A que ficou mais marcada. Você consegue lembrar de alguma história engraçada que aconteceu nas suas viagens ou cuidando de criança? Muitas. Acho que o dia a dia de você aprender a ser mãe. Acontece várias coisas que você não espera. Não esperava, né? Tipo, você tá voltando da escola com a criança e quero ir ao banheiro e você... né? Vou fazer o quê? Vamos correndo.
Coisa com criança, você sempre tem alguma coisa na rotina que vai ser engraçada. Não tem uma específica, mas foram muitos momentos, assim. Que você achou engraçado e te ajudar a crescer também, sim, né? Sim. Você aprende a se virar rapidinho. Tem alguma experiência em que você considera desagradável? Você já falou, né, do preconceito, mas fora essa. Foram duas maiores, essa foi uma, que foi bem chata, mas teve uma outra na minha última semana de trabalho com a família. Minha última semana do ano, assim, com eles. Eu levava a menina pra uma aula de música na igreja e ficava com ela lá, estacionava o carro lá dentro e deixava a minha bolsa debaixo da cadeira do motorista e entrava com ela pra aula. Só que quando eu voltei e saí da aula, a janela do carro tava quebrada. Sério? O carro não era meu, né? A bolsa tinham levado. Então levaram os meus documentos, graças a Deus não tinha passaporte nem nada, mas levaram a minha driver's license. Levaram cartão do banco, dinheiro, enfim. E levaram o celular da família, que estava dentro da bolsa, né? Graças a Deus não aconteceu nada com a criança, foi a minha primeira preocupação, né? Deixar ela em segurança. Depois eu fiquei sabendo que era uma coisa recorrente, acontecia bastante ali dentro da região. E alguém estava vigiando a gente, então... Eu nunca fui assaltada no Rio de Janeiro, no Brasil. Fui furtada na Califórnia. Tudo bem. Isso é algo que a gente às vezes pensa, vou pra lá, é mais seguro, não vai acontecer nada, né? Às vezes por isso, a gente relaxa um pouco mais, mas era uma coisa também que eu tentei me proteger, porque eles avisam isso, a família avisava, não deixar nada visível. Deixei escondida a bolsa, mas era alguém que tava me vigiando, então me viu escondendo a bolsa. Então, e aí eu tive alguns problemas, porque tive alguns atritos com a família depois por conta dessa situação. Em questão de pago, o que eu não pago, o que é culpa minha, o que não é. Tive que fazer boletim de ocorrência, isso deu uma dor de cabeça e logo no final foi uma coisa que me deixou bem triste. Né? O único problema depois disso foi que durante as minhas férias, depois desse ano, tive que enfrentar problema, porque a pessoa que roubou minhas coisas tentou se passar por mim no banco. Sério? E aí foi um problema um pouquinho mais chato. Mas não chegaram a prender a pessoa? Não. Só o banco me avisava, tem alguém tentando se fazer passar por você, e aí a gente teve que cancelar a conta, abrir outra conta. Entendi. Foi uma dor de cabeça, mas passou. E com a família também a gente conversou e se resolveu, graças a Deus passou isso. E depois que você fez isso tudo, passou por problema, coisa boa, quando você tava pra voltar, você chegou a pensar em ficar? Tava com muita saudade? Como é que tava o seu coração? Cheguei a pensar em ficar. A vontade de voltar era mais pela família. Só que pra você ficar lá legalmente é bem complicado. E eu não queria ficar ilegal. A opção era voltar e tentar futuramente alguma outra coisa. Não descarto essa opção ainda. A gente continua buscando. Voltei pra ficar com a minha família. A adaptação foi bem difícil. Foi? A realidade é bem diferente, né? Você também já viajou, você sabe como é que é. Mas voltei bem, assim. Só demorou um pouquinho mais pra cair a ficha. E depois disso tudo que você viveu, que você já voltou, se readaptou, tá pensando em voltar, quem sabe, o que você tira do intercâmbio? Você acha que realmente valeu a pena? Valeu muito a pena. Pela fluência que eu queria ter e que eu vejo que melhorou muito, pelo vocabulário, que é uma coisa que a gente só tem, assim. Eu sempre fui muito ligada em filme, seriado, música, então isso sempre me ajudou com inglês e espanhol. Mas assim, nada como você viver o dia a dia e descobrir, né, sei lá... As coisas vivendo, né? Coisas que você nunca pensou que poderia ter e exatamente. Eu cheguei lá com escada stairs, né? Só que a escada, aquela escada que você leva pra um outro lugar é leather. Não é... E aí leather parece couro, mas não é couro, é uma outra escrita. Então são coisas que você só aprende no dia a dia. E isso foi muito valioso pra mim. Isso, ter uma conexão com gente de lá, entender a cultura. Tem outra visão, né? É uma outra cultura, muitas vezes você não vai concordar, mas são pontos de vista. A minha família era judia, então teve isso ainda da religião, eu aprender da religião deles e respeito muito. E gostei muito de aprender coisas da religião deles, eles me incluíam em tudo. Então se tinha uma
celebração especial, eles me incluíam, faziam questão de me explicar o porquê de tudo. E eu sempre gostei muito disso. Então a cultura me ajudou bastante, me incentivou muito. Todo esse aprendizado, as pessoas que eu conheci, as minhas viagens, que não deixo de fora. Sempre que eu podia, eu tinha final de semana, eu saía pra fazer alguma coisa. Isso é bem parecido com o Rio de Janeiro, você tem muita coisa pra fazer na Califórnia. Então foi saldo super positivo. Até esses problemas que você tem que enfrentar, tipo a minha volta do Havaí pra Califórnia, eu perdi o voo. Sério? E foi uma cena de novela, porque perdi o voo, sendo que faltava 1 hora ainda pro meu voo sair, sem bagagem pra despachar. Sério? Tive que... Sabe aquela cena de aeroporto, quando você pede pra todo mundo parar e prestar atenção em você, que você precisa pegar aquele voo? Fui eu, no Havaí. Eu fiz isso. Mas conseguiu pegar. Não consegui pegar o avião. Mas tem uma história pra contar. E conheci gente no meio do caminho que me ajudou e veio perguntar como é que eu tava. Então você vê que até do outro lado do mundo tem gente que é solidário. Então, tudo, até as coisas ruins viram história, viram aprendizado. Então, foi bom. Foi sempre boas memórias. Sim. Mesmo que ruins. Mesmo que na hora foram ruins, mas depois viram histórias pra contar. Bom, então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o programa de Au Pair, é só ir aqui embaixo e deixar nos comentários que a gente vai estar tentando responder todos os comentários que forem possíveis. E agora a gente vai passar para a parte que é de perguntas rápidas, tá bom? Então a gente vai te fazer umas perguntas, você só vai ter que dizer qual que você prefere, um ou outro. Flórida ou Califórnia? Califórnia. Raiders ou Patriots? Patriots. Isso vai causar problema. Viajar sozinha com vários destinos ou viajar com vários amigos e só um destino? Nossa. Eu vou optar pelos amigos. Ok. Só um destino se for muito bom, né? Havaí. Sim, o melhor. O melhor. Trabalhar em um emprego que você não gosta nos Estados Unidos ou trabalhar em um emprego que você gosta muito aqui no Brasil? Olha, eu acho que no momento trabalhar em um emprego que eu gosto muito no Brasil. Tá. Mas estaria disposta a outra opção também. Churrasco brasileiro ou americano? Brasileiro. E dirigir, prefere nos Estados Unidos ou aqui? Estados Unidos. Com certeza. E a última pergunta. Você preferiria viajar pelo mundo de graça, sem ganhar dinheiro, ou trabalhar ganhando muito dinheiro e ter oportunidade de ir pra onde você quiser, fazer o que você quiser nas suas férias? Pensando no lado de ter família e ter uma estabilidade, assim, eu já fiz as viagens que eu, já tive meu momento de viajar, sem preocupação e tal. Mas você vai ficando mais velho, você vai pensando no lado de estabilidade financeira também. Então eu acho que eu pensaria mais nesse lado de ter uma estabilidade e viajar nas minhas férias pra onde eu quisesse, com alguma comodidade, porque viajei muito por hostel e eu não reclamo, foi maravilhoso. E você conhece gente de tudo, mas é uma, assim, não é fácil. Um paraíso igual a gente vê na foto do Instagram. Sim, você é ótimo pra fazer amizade, também conhece gente de tudo quanto é lugar do mundo. E tem lugares maravilhosos. No Havaí eu fiquei em hostel, na Califórnia, em Los Angeles eu fiquei em hostel, em Airbnb também, que é uma ótima opção pra quem tá viajando. Mas sempre viajar com um pouquinho de qualidade, um pouquinho melhor, né? Bom, então eu gostaria de agradecer a Aninha pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Pode clicar aqui do lado para se inscrever na Route Fluency e acompanhar nosso conteúdo semanal. E é isso. Se vocês quiserem saber também um pouquinho mais, só é aqui na descrição e vai ter um link para o nosso site. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.